se firmar, mas é verdadeiro. Tá? É verdadeiro. Vem o terremoto, chacoalha, mas não abala, mas não derruba. Você consegue perceber, identificar, percebe o abalo, mas a estrutura não rui. Se mantém firme. Porque são recursos do céu da nossa intimidade. Deus está presente em nós? Está. Deus é tão poderoso que Ele está em tudo aquilo que a gente pode ver de beleza, tudo aquilo que nosso olhar consegue abranger. A expressão de Deus a gente pode perceber na sua criação, não é? Diz o João Cabete, eu vejo Deus em toda parte. Né? Eu vejo Deus no olhar de uma mãe que amamenta, ou na arte que sustenta uma flor desabrochando. A gente vê Deus no pôr do sol, numa noite enluarada, ou numa noite de céu muito estrelado. A gente vê Deus na primavera. Né? Então, as expressões mais belas da natureza a gente percebe. Né? No sorriso de uma criança. Só que Deus é tão poderoso que Ele está em tudo aquilo que é fora de nós, mas também está dentro de nós. Então isso foge à nossa capacidade. Como é que pode algo que está fora estar dentro também? Isso é Deus. Então quando a gente traz para a nossa intimidade, tá, esses recursos e começa a edificar, então esse é o que vai dar, é o que dá sustentação para nós. As estrelas caindo dos céus são as virtudes desse céu que a gente cultivou e a gente sente a dificuldade, mas ela é apenas para dar sinal de quê? Da mudança. Para quê? Para a chegada do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui já aparecerá na nossa intimidade, na individualidade. Não são aspectos de virtude que a gente está cultivando, não. Mas como uma característica que define o quê? O norte do nosso espírito, que já foi testado pelas dores exteriores, pela treva exterior, mas que agora tem Jesus surgindo da sua intimidade. Então muitas vezes a gente vê passagens do Evangelho, não é dessa aqui não, tem que a gente vê Jesus falando assim: e serão lançados em trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dente. Treva exterior, gente, é treva que está fora de nós. Tá? Então, treva exterior pode ser o quê? Uma encarnação complicada, pode ser um meio familiar que seja inserido complexo. Qual é o objetivo disso? Fazer nascer a luz interior de nós. Então, quando a bênção da compreensão, da aceitação, não está ditando o caminho para a gente seguir, aí vem a dor e dá aquela ajuda, que é a bênção de Deus. Né? Então o filho, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí começa a aparecer o sinal. Você está olhando para uma pessoa renovada, a gente percebe o quê? Os sinais da renovação daquela pessoa, não é mesmo? A gente está renovando, chega alguém dentro de casa e fala assim: o que é que você está mais tranquilo agora? De repente a pessoa está lá deitada assim, né, frio, ai, uma sede agora, e eu preguiça de ir lá beber água. Aí de repente aquele irmão, né, chega lá, vai lá, pega a água e traz, né, para a irmã, vai lá, vai. O que foi? O que você está querendo? Tem alguma coisa que você está querendo? Às vezes não é nada, é o quê? A boa vontade, é o sinal do Jesus nascendo no coração.
o sinal do Filho do Homem. Às vezes naquela relação entre os familiares, um falou mais alto, aí o outro fez o quê? Calou. Por quê? Porque compreendeu a dificuldade. Aí de repente saiu, foi lá, fez uma coisa, para quê? Para demonstrar boa vontade, harmonia. E antes aquele que estava nervoso, angustiado, se envergonha. Fala, não, acabei sendo grosseiro ali. Uma situação que eu não queria. Mas quando o processo de renovação começa a surgir na nossa intimidade, a gente consegue, de certa forma, serenar o ambiente que está fora de nós. A gente passa a ser aquela luz que auxilia o caminhar dos outros. O processo de iluminação é pessoal. O fato de nós nos renovarmos, aqueles que estão convivendo com a gente vai sentir o benefício da renovação expressa em nossos pensamentos, palavras e atos. Os sinais serão vistos por quê? Pela mudança de atitude que a gente passa a ter quando a renovação chega em nossa intimidade. E todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui a gente vai observar que e todas as tribos se lamentarão. Tribo é um aspecto mais fechado, não é? De um agrupamento pequeno, muito voltado talvez para enxergar só aquilo que está no interesse daquele agrupamento e não numa visão mais abrangente. E quando você tem uma visão mais abrangente, consegue reconhecer situações que antes a gente via como equivocadas e que na verdade não são. Aí nós lamentamos, antigamente eu via assim, mas eu estava com a visão tão fechada, enxergando o benefício só daquele agrupamento ali. Às vezes nas atividades da casa espírita acontece isso, né? Quem tem aquela visão do todo, às vezes, precisa de quê? Da compreensão de um, do outro, para levar o benefício a todos. Às vezes a gente percebe, não, eu estava equivocado no posicionamento, porque meu ângulo de visão só estava percebendo determinado aspecto da verdade. E a gente lamenta. Quando a gente observa os sinais do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Então esse Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, a gente pode identificar aqui essas nuvens no céu, por alguns aspectos. A gente pode ver como nuvens talvez não está deixando o céu tão claro, mas também como aquele aspecto de nuvem do céu como recursos superiores, que está chegando para nós, para nossa intimidade, para dar esperanças, para trazer novos ares para a nossa intimidade. Então esses recursos aqui das nuvens do céu, todos esses aspectos que a gente vê aqui, que está mostrando o céu para nós, são como recursos superiores. Essa nuvem do céu pode ser o quê? Aquela pleiade de espíritos que já está chegando para sustentar a gente. Porque junto com o surgimento de um aspecto superior, vem o quê? Outros aspectos para dar sustentação na edificação daqueles valores superiores. Então, junto com a vinda de Jesus, vem o quê? Vários espíritos superiores para contribuir com a
edificação do reino, da boa nova aqui na terra. Então a vida de Jesus trouxe o quê? Um agrupamento, uma nuvem de espíritos para contribuir. Isso na época de Jesus ou agora na transição? Eu estou fazendo uma relação da época de Jesus mostrando, e agora também. Então, quando a gente muda de atitude e renova, junto com a nossa mudança, nós mudamos o quê? O patamar de pensar, de agir, de sintonia. Quando a gente mudou o aspecto de sintonia, a atração natural nossa vai trazer o que para perto de nós? Aqueles agrupamentos que estão em sintonia com o padrão de renovação que a gente deseja adotar para nós. Sim, mas aí eu perguntei, acho que eu me expressei mal, seriam os espíritos superiores que estão já reencarnando para a época, para estar na transição? Não, essas nuvens não seriam isso, não seria isso. Ó, eu estou trazendo o aspecto aqui para o aspecto da intimidade. Quando a gente renova intimamente, tá? O que acontece? A gente capta um campo magnético que nos induz ainda mais para a renovação. Aquele que tem, muito mais se lhe dará. Agora, nesse aspecto que você está colocando, como a gente pode entender? A Terra hoje está passando por um processo de transição complexa, né? Então, junto com... nesse momento, você tem espíritos complexos reencarnando? Sim. A gente vê aí vários aspectos que demonstram espíritos ainda no início do seu despertar no campo do sentimento. Muito voltado para o interesse pessoal. Ele faz tudo para satisfazer o interesse pessoal. Junto a isso, o que você tem também? Um agrupamento de espírito superior enorme reencarnando, para dar sustentação para aqueles que estão passando por momentos de dores. Tá? Então, quando você, cada um de nós individualmente aqui, elege a renovação, já tem uma nuvem de espíritos superiores para dar sustentação. Para eu perseverar. Tá? Porque se não tiver esse agrupamento, aí fica difícil de quê? Da Terra se sustentar no processo de renovação. Então, o que a gente observou que aconteceu com a Terra? Antigamente, os espíritos vinham aqui, reencarnavam, melhorou, renovou, está liberto da reencarnação aqui na Terra. Pode ir embora. Ai, me compliquei todo, não melhorei não. Não preocupa não, reencarna de novo na Terra. Tornou complicado de novo, volta para a Terra. Nós estamos chegando num momento em que a gente tem que fazer a escolha. Aí o que acontece? Aqueles espíritos que antes foram completar sua encarnação em outros ambientes para fixar novos valores, e fixaram, eles agora estão sendo chamados a reencarnar novamente para sustentar o processo de renovação da Terra e até como um processo de quê? De gratidão pela contribuição que o planeta deu para eles, porque eles precisavam de comprovar a necessidade de mudar de atitudes e se voltar para o padrão superior. Né? Hã? Essa atitude é dos copelinos, né? Que eles agradecem muito a Jesus. Mas no decorrer da nossa encarnação aí de Jesus para cá também, sabe? O Espírito renovou, passou Jesus, veio, entendeu a mensagem, renovou. Então, você vai fixar esses valores em outros ambientes. Planetas que contribuem com a evolução do planeta Terra. Mas como eles têm, o que eles fazem agora? Né? Eles vão reencarnar até mesmo para poder averiguar as conquistas adquiridas, né? E se sustentar e sustentar o processo de renovação que a Terra está passando. Tranquilo? Ah, mais alguém, gente? Que é bom as pessoas perguntarem, que às vezes eu passo rápido, às vezes passo de forma que não esteja tão clara, e aí a pergunta acaba deixando mais clara a mensagem. E esse sentido das estrelas que cairão do céu, aí não pode também se entender
como esses espíritos superiores que já estão se reencarnando no planeta? Também a gente pode trazer por essa abordagem, dentro dessa linha que a gente fixou aqui, trouxe aqui para ela, sabe? A partir do momento em que a eleição pessoal, você tem o quê? Esses recursos superiores que nos sustentam, tá? Após o quê? A gente definir o tipo de sintonia que a gente quer para nós. Aí o processo de quê? Da lei de Deus, de afinidade. Existe uma diferença de sintonia para afinidade, não é? Quando a gente está numa reunião mediúnica, nós buscamos ter sintonia com aqueles espíritos superiores que ainda não são afins nossos, né? Porque a afinidade deles está lá no patamar de cima. O que a gente quer? Nós queremos é virar espírito afim deles, né? A gente faz um esforço para sintonizar, porque não é fácil. Agora, a partir do momento que você conseguiu a afinidade, aí você entrou naquele fluxo magnético, que aí vai mais fácil. Alguém mais, gente? Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Tá? Por quê? Porque já vem com conquistas sedimentadas, adquiridas. Poder e glória. Porque está em cima daquilo que foi experienciado. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta. Que é isso aí. Tá vendo? E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade nos céus. Então, uma vez que o processo de eleição se fez, né, aí da nossa intimidade, porque o processo de transformação ou criar o reino de Deus é um processo íntimo, é da intimidade nossa. Uma vez que cada um de nós cria o reino dos céus, o reino de Deus aqui, isso se reflete na sociedade onde a gente está vivendo. Então, uma vez que a gente elegeu, por questão de sintonia, há um processo que nos imanta, que nos liga a todos aqueles espíritos, a todo aquele campo magnético que aqui está definido como os anjos que vêm com clamor, com grande trombeta, como que dando os sinais. O sinal de quê? Da chegada do Filho do Homem. E por questão de sintonia, isso vai para os quatro cantos da terra. Esses quatro ventos aqui de uma outra extremidade, a gente pode identificar aqui na terra essa linguagem aqui do 4 como aquilo que abrange todo o campo no que se diz respeito às leis que regem aqui na terra. A gente tem o quê? Para exemplificar, as 4 estações do ano, tá? Os 4 elementos da natureza. Isso, a gente tem o ar, terra. Né? Norte, sul, leste, norte, sul, leste, oeste, que mostra o quê? Uma abrangência no que se diz respeito às questões das experiências daqui da Terra. Tá? Porque nesse patamar a nossa conquista vai estar o quê? Sedimentada. O tempo já vai indo, né? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus chega aqui e remete essa passagem, nesse momento, à figueira. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec explica para nós a parábola da figueira, ele vai mostrar para nós que a figueira tem o símbolo de quê? Do conhecimento, não é?
Então, nós que já temos condições de acessar essas verdades, nós precisamos de fazer o quê? Aprender. Aprender. Nós estamos sendo chamados a aprender sem o constrangimento, que é uma bênção que o Consolador traz para nós. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. É preciso a gente usar do conhecimento adquirido, da visão, para identificar os sinais. Identificar os sinais da vida, os sinais da natureza, o que a natureza tem mostrado para nós. Então Jesus está dizendo assim, aprenda a ler, aprenda a ver com os olhos de ver, ouvir com os olhos de ouvir, para identificar. Tranquilo, gente? Essa parte aqui? Quando já os brotos estão tenros, tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então Jesus coloca, então nesse momento em que a gente talvez esteja imaginando que tudo está complicado, está difícil, a gente percebeu os sinais, lê pela lei da natureza, igual os judeus daquela época. Jesus nessa passagem aqui, talvez esteja indo muito rápido, ele usa de uma linguagem que o pessoal entende. Por que ele fala da figueira, gente? Porque a figueira era uma árvore comum na região. E todo mundo, quando via que estava surgindo brotos tenros na figueira, sabia o quê? Que estava perto o quê? O verão. Isso todo mundo sabia disso naquela época. Então Jesus parte do conhecido para o desconhecido. Estava bem que eu estava indo rápido demais aqui, também tem gente de falar o básico, né? Vocês me desculpem aí, mas se eu fui ir rápido demais, vocês podem me perguntar. Como eu falei, pode ser que a gente não consiga responder. Mas tranquilizinho, por que Jesus utilizou de uma linguagem que todo mundo conhecia para mostrar o quê? Que estava próximo o verão. Verão é momento de frio, de dificuldade, de dor? Não. Verão é momento de colheita farta, né?